Olá, meus irmãos. Hoje eu venho falar de como nós podemos aprender durante essa pandemia que tem causado terror nas pessoas no mundo inteiro. Mas primeiramente eu quero dizer a você que somente no ano de 2019, o ano passado, foram 1.109 mortes por gripe no Brasil e mais de 5.000 mortes por fome. Isso mesmo, fome. Pessoas desnutridas que morrem todos os anos aqui no nosso país. E esses são dados do Ministério da Saúde. Mas infelizmente quase ninguém fala disso, né? Pouca gente divulga e compartilha. Mas voltando ao nosso assunto, o que nós poderíamos aprender nesse momento que o mundo vive? E acredite, eu sei que vivemos em um mundo caído, mas se nós conhecemos a Cristo, podemos sim ter esperança e alegria, mesmo em tempos ruins. Mas primeiramente vejamos por quais razões Deus permitiria as doenças. Eu vou responder para você isso à luz da Bíblia. Primeiro motivo, realizar seus propósitos. Deus, certa feita, enviou pragas para libertar os hebreus escravizados de seus senhores egípcios, porque naquele momento ele queria revelar-se ao seu povo e ao mundo, sendo ele como o único capaz de ajudar e fortalecer aquele povo naqueles momentos de juízo. Eu também quero trazer um dado para você interessante, só que no Brasil, ateus, agnósticos e as pessoas que não têm religião já somam quase 15 milhões só no nosso país. E esses são dados do IBGE. Você pode ter uma ideia de que essas pessoas, ateus, não ateus, cristãos e incrédulos, elas estão sendo obrigadas a parar e observar que o mundo está agora num cenário que só o Senhor, só Deus, para poder subjugar a mente, a intelectualidade, o pensamento do homem que acha que pode sozinho. Então Deus, ele está mostrando isso, ele está se revelando. Ele está fazendo ser reconhecido pelas pessoas, para que essas pessoas possam perceber que Deus não é uma utopia, que Deus não é um amigo imaginário, mas que Ele é uma realidade. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 11, está escrito que eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Segundo motivo, ensinar obediência. Lembro-me de Moisés quando proclamou as bênçãos da vida naqueles que seguissem a Deus, mas ele também advertiu sobre as maldições que viriam se aquelas pessoas abandonassem a Deus. Em Deuteronômio 28, ele vai prometer riqueza, comida e segurança. Tudo isso oferecido por Deus às pessoas que estavam na obediência. Mas em contrapartida, maldição aos desobedientes. Portanto, quando se está fora da obediência a Deus, o sofrimento se torna um meio do Senhor trazer as pessoas de volta. E não se esqueça também de um detalhe. O próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. E se ele aprendeu assim também, nós aprenderemos da mesma forma. Está escrito em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, ainda que era o filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Terceiro motivo, opor-se ao orgulho. Deus chamou o rei Davi de o homem segundo o coração de Deus. Mas as consequências do pecado de Davi não afetaram apenas a sua família. Davi, em certo momento, orgulhosamente contou o seu exército, desafiando o estrito aviso de Deus para confiar humildemente nele. Naquele momento, Davi estava agora por escolher, por conta do seu orgulho, 3 sentenças que Deus colocara diante dele. A primeira, 3 anos de fome. A segunda, 3 meses de derrota contra os seus inimigos. E a terceira, 3 dias de peste. Isso está no 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. E Davi escolheu 3 dias de peste. Mas agora, quando nós nos humilhamos e nos arrependemos do nosso orgulho, Deus nos levantará outra vez. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Ele diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quarto motivo, abolir a idolatria. Deus, sem dúvida, odeia a idolatria. Êxodo 20, versículo 3. Religiosamente, muita gente está à procura de respostas para os seus problemas, através de amuletos e objetos, e a triste obsessão pelo dinheiro. A nossa idolatria moderna corre atrás do enriquecimento rápido. Certa vez, em troca de benefícios e prazeres, os israelitas se curvaram aos deuses moabitas e se prostituíram. Essa passagem está em Números 25, versículo 2. E em função disso, Deus enviou uma grande praga. Muita gente morreu. Então, quando se está idolatrando algo, alguém,
se deixa de amar quem verdadeiramente deveria ser amado. No caso, Deus. Veja o que está escrito em Mateus 6, versículo 24. Está escrito assim: você não pode servir a 2 senhores, Deus e o dinheiro, pois você vai odiar um e amar o outro, ou o contrário disso. Quinto motivo, Deus está ensinando o seu povo a ser grato. Certa feita, os judeus reclamaram com Moisés sobre o maná, e eles exigiram carne. Deus, por sua vez, respondeu às suas orações ingratas e enviou-lhes codornizes. Mas ele também os puniu com uma praga venenosa. Isso está em Números 11, do 31 ao 33. Mas já aqueles que adoram com corações agradecidos recebem a bênção de Deus. Olha o que disse o salmista: bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo de número 103, versículo 2 e 3. Sexto motivo, defender a sua santidade. Deus faz isso sozinho. Deus não necessita que ninguém defenda Ele. E o fato de nós pregarmos o Evangelho não é defender Deus, é defender a verdade dele, a verdade da sua grande salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E veja que em um dado momento da história de Israel, Israel havia perdido uma batalha e a Arca da Aliança havia sido levada pelos inimigos, chamados filisteus. E o próprio Deus respondeu por si. Ele enviou ratos e hemorroidas. O povo havia sido derrotado no combate. O povo de Deus havia sido derrotado naquela afronta, naquela batalha, mas Deus não. Em 1 Samuel capítulo 5, versículo 6, você vai ver essa história. Deus, ele não perde a batalha. Os inimigos pensavam que zombariam do Deus de Israel. Eles zombaram do povo, mas de Deus ninguém zombou. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 3, versículo 13. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os seus povos. Sétimo motivo, revelar o seu poder. Deus permitiu também que Satanás infligisse doenças a Jó, a fim de que pudesse revelar sua majestade e poder a seu servo fiel. O apóstolo Paulo confirma isso, nos assegurando que Deus revela seu poder através de nossos corpos fracos. Ele disse aos Coríntios: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Somos vaso de barro, isto é, temos um corpo fraco. Nas nossas fraquezas, buscaremos e seremos renovados pela presença e virtude do nosso Deus. E para o povo de Deus encontrar paz nesse momento difícil é muito simples. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Comece então se desligando de notícias ruins. Concentre-se no céu. Faça orações específicas e honestas e viva com o coração agradecido. Faça essas 3 coisas agora positivas que eu vou te dizer. A primeira delas, ore. A oração clássica de Salomão por Israel ainda é eficaz até hoje. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diante da oração e jejuns, Deus poupou até mesmo o povo brutal e pagão de Nínive, quando se arrependeram nos dias de Jonas. Segunda coisa positiva, pacientemente peça sabedoria a Deus. Não seja tolo. Deus pode lhe mostrar um plano específico a ser seguido durante esse período. Tiago 1, do 2 ao 6. Não tente se esquivar dos seus problemas, pois quando sua sabedoria finalmente florescer, você estará pronto para qualquer coisa, inclusive grandes crises, e vencer grandes medos. Está escrito em Tiago, no capítulo 1, versículo 4 e 5, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Terceira coisa positiva, descanse no cuidado de Deus. A Bíblia não é uma mentira, é a palavra de Deus. E embora o inimigo tente o tempo todo prejudicar essa crença na verdade infalível do Senhor, é o meio pelo qual as pessoas são restauradas. A palavra de Deus restaura. Até hoje, de forma inexplicável, o poder de Deus opera na vida das pessoas. E em qualquer situação, seja de dor, de perca, de enfermidade, de medo.
essa palavra de Deus ela tem sido cura para o seu povo de forma abrangente e a nível universal. O salmista diz, no Salmo de número 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, eu acredito na palavra de Deus e me apego nesse momento de dificuldade a ela, para ter paz e proteção de Deus. Proteção não imaginária, proteção real, porque o nosso Deus é real. E finalizo dizendo que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Que Deus te abençoe.